Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Abismo do Crachá, o adoecimento oculto por trás da conduta corporativa. No episódio de hoje, eu trato o tema muito importante, de muito impacto na minha vida, na vida da Anne. O grito silencioso do crachá, quando a medicina encontra o abismo corporativo. Me desculpe. Se você está aqui, é porque no fundo você se reconhece ou conhece alguém nessa luta. Você sabe o que é dar o seu melhor e, em troca, sentir a alma se esgotar. Por isso, eu peço que compartilhe esse episódio por urgência, com amigos, familiares, colegas, porque não é apenas uma história. Infelizmente é uma realidade e é um chamado para resgatarmos a saúde de nossas vidas, de nossas famílias, do futuro dos nossos filhos. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Hoje eu vou mergulhar em um episódio da história da Anne, uma história que se repete de forma rotineira e conivente na empresa em que a Anne trabalhava. Anne chegou ao departamento de operações de marketing e mídia, pronta para um novo projeto, que foi sumariamente cancelado. A ideia de demiti-la parou no ar, mas logo foi substituída por uma tática ainda mais cruel: a reorganização por sobrecarga. Em vez de perder a funcionária, a empresa decidiu usá-la até o limite. As três principais virtudes de Anne, dedicação, competência e proatividade, tornaram seu calcanhar de Aquiles. Ela, uma analista administrativa, começou a assumir algumas das funções do coordenador da equipe para desafogá-lo. A função de compradora, de controle de todas as mídias de marketing que envolvessem o gigantesco grupo JBS, tais como o Banco Original, Seara, Aflora, Minuano, Margarinas, entre outras empresas do conglomerado. Essas atividades que eram somente as mais importantes, sem contar as outras funções agregadas. Tudo isso sem nenhuma alteração na carteira de trabalho e sem um centavo a mais no salário. E ainda deveria permanecer grata por não ter sido demitida. Isso não é apenas má gestão, é um predadorismo corporativo silencioso. O abuso não está no assédio explícito, mas na conduta sistêmica de forçar um funcionário a trabalhar por 2 ou até 3, ocultando as verdadeiras funções exercidas para evitar o custo de um salário justo e de um registro de trabalho correto. Essa prática de acúmulo de função não apenas viola direitos trabalhistas, ela é um fator de risco psicossocial, direto, comprovadamente ligado ao desenvolvimento de transtornos mentais relacionados ao trabalho, como a síndrome do burnout. Estima-se que na matriz de São Paulo, do grupo JBS, a subnotificação de funções na carteira de trabalho possa atingir aí uma porcentagem chocante de no mínimo 50% a 60% dos empregados. É um ataque frontal ao direito básico, à dignidade e à saúde financeira. Dia após dia, Anne foi cedendo sua vida. Chegava sempre entre os primeiros, saía muitas vezes entre os últimos e sacrificava seus finais de semana, em uma tentativa desesperada de deixar o mínimo em ordem. Então veio a pandemia e com ela o home office. O caos da saúde pública foi cinicamente convertido em um instrumento de mais exploração. A ordem era bater o ponto até no máximo às 18h15, mas continuar trabalhando. Um absurdo documentado que forçou o corpo e a mente para além de qualquer limite humano.
Foi nesse momento que o corpo de Anne começou a dar seus primeiros e desesperados sinais de socorro. Dores de cabeça incessantes, que nenhum analgésico ou exame justificava, coluna em colapso, resultando em procedimentos na ACD, mas com exames clínicos que não correspondiam à intensidade da dor relatada, punhos e ATM se rebelando, levando-a à quebra de 3 placas dentárias, a última de material de alta resistência, dentre outros inúmeros sinais que foram se apresentando. Infelizmente, nem eu, nem Anne e nem os médicos conseguiram decifrar a tempo a linguagem da dor. Era o organismo dela, um sistema biológico complexo e interligado, gritando que o limite havia sido ultrapassado. O colapso se instalou em um ambiente tóxico, predatório e com excesso de trabalho. A ignorância generalizada sobre a síndrome de burnout, que muitos não sabiam o que era ou o que causava, selou o destino. Sem aviso prévio, sem uma nota no rodapé no prontuário, a mente de Anne, em um termo médico simplificado para que todos entendam, deu pane. Não me esqueço desse dia. Foi exatamente no dia 26 de setembro de 2022, uma segunda-feira, por volta das 17h30. O eu de Anne se foi. Era um momento de rotina banal. Estávamos recolhendo o lixo para colocar na calçada. Anne havia avisado que faria home office naquele dia, pois a dor na coluna era insuportável. Um desvio de sua rotina de ir doente, que tristemente me passou despercebido. Ao lado de fora, no meio da tarefa, Anne largou o saco de lixo e correu para dentro de casa. Fechei o portão e a segui em pânico, encontrando-a sentada no chão da cozinha em prantos. O desespero se instalou em mim. Enquanto eu levava para o sofá, eu vi o choro descontrolado evoluir para uma dificuldade respiratória gravíssima. Os lábios de Anne ficaram roxos. Foi um sofrimento que dilacerava a alma de quem assistisse. Graças a Deus, consegui manter meu controle, ajudando-a gradualmente a recuperar a respiração, a cor e a voz. Foi a segunda hora mais longa da minha vida. A primeira havia sido no dia em que minha avó infartou fatalmente na minha frente. Mal sabia eu que não seria a última hora mais longa e desesperada da minha vida. Quando Anne se acalmou, perguntei o que havia acontecido. Há respostas para todas as perguntas. O que sente? Por que chorava? O que estava acontecendo? Foi a mesma. Não sei. Era como se ela tivesse retornado de um apagão, sem memória do que sentia, fazia ou era. Naquela noite, ficou claro para mim que o corpo havia desistido e agora era a mente. Eu sabia que a solução não estava mais em um ortopedista ou em exames de imagem que não mostravam nada. Precisávamos de um psiquiatra. E assim, iniciamos a saga para encontrar um profissional que pudesse não apenas diagnosticar, mas entender a complexidade do colapso corporativo que a abateu e em que Anne pudesse confiar para aceitar a verdade sobre o seu estado psicoemocional e ainda aceitar que o trabalho havia feito com sua vida. Por muito tempo, eu me culpei por não enxergar o que se passava com Anne. Tenho certeza que você que está passando por isso agora pode me entender. Talvez até hoje você ainda não tenha notado. Espero que isso tenha lhe ajudado a notar. Foi somente com o tempo e com o acompanhamento psiquiátrico que eu percebi que eu não tinha culpa, e muito menos Anne, que só existia um culpado, um grupo econômico predatório
e tóxico que se vende na mídia brasileira como um conglomerado de sucesso, sem mostrar sua verdadeira face, sem mostrar que seus funcionários são tratados como se nada fossem. Para eles, o funcionário não é ativo, não é nada, é apenas uma peça de substituição fácil, depois que o próprio conglomerado o coloca em estado de nada e de ter perdido o eu próprio. Encerro deixando a frase da psicóloga Marcia Carolelli: burnout não começa com um colapso, é um incêndio que começa como uma faísca silenciosa e vai consumindo tudo aos poucos, por dentro. E finalizo com a do Dr. Bruno Ottani: se o colaborador precisa adoecer para ser ouvido, a empresa precisa reaprender o que é gestão. Investir em funcionário não é custo, é investimento de alto retorno, que os falsos empresários não aceitam, porque para eles o único fator que importa é a quantidade de zeros no final do balanço, deixando claro que os funcionários não são considerados ativos da empresa. E foi isso que começou a perda do eu de Anne. Assim, chega ao fim de mais um episódio do Abismo do Crachá. Até a próxima.